Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e a gente já publicou o vídeo dos piores filmes de 2024 e agora esse vídeo é dedicado aos melhores de 2024. Primeiro eu quero só fazer uma observação. Quando eu estava preparando essa lista, eu tinha incluído a última sessão, é um filme que me encantou profundamente. Mas na hora que eu fui preparar a lista, eu vi que ele, na verdade, é um filme de 2021. Ele foi lançado em boa parte do mundo em 2022 e essa lista é uma lista só com filmes de 2024. É um filme maravilhoso, eu recomendo de novo, fortemente. É uma das experiências que mais me tocaram esse ano. Mas para fazer a lista de melhores de 2024, o filme acabou sendo lançado aqui tarde demais, né? Demorou muito para ser lançado aqui. Aliás, eu fiz uma lista de uma série de filmes brasileiros que foi um ano muito, muito, muito rico para o cinema nacional. E eu fiz uma lista de alguns dos filmes brasileiros que mais me encantaram, ou me emocionaram, ou me divertiram esse ano. E está no Cinema em Cena na minha tradicional lista já de final de ano, né? O Cinema em Cena, número 2024 em números e estrelas. Mas vamos falar então dos 10 melhores filmes de 2024 para mim. Na 10ª posição, A Substância, de Coralie Farger. É um filme que eu assisti em Cannes e me surpreendeu muito, porque é um filme de excessos, mas excessos tamanhos que chegava a certo momento, o filme me afastava, e eu até falei sobre isso no vídeo, e o excesso continuava, e então ele me capturava de novo pelo excesso do excesso, mas aí vinha o excesso do excesso do excesso, me afastava de novo, e no final das contas eu me entreguei ao filme, e que tem, né, sem spoiler obviamente, mas que tem um clímax assim apoteótico. É um filme que na sua essência ele também traz um comentário muito afiado sobre objetificação feminina, sobre a valorização da estética excessiva, não, inclusive no show business. É um filme que traz a Demi Moore numa performance que realmente assim é construída não só pela personagem dela no filme, mas de certo modo é construída pela carreira da Demi Moore, né? Esse personagem acaba sendo um comentário sobre a própria carreira da Demi Moore. Tem a Margaret Qualley, que está fantástica também no filme. Ela compreende bem a função da personagem, a superficialidade da personagem, e ela evoca essa superficialidade ao mesmo tempo que ela adiciona um pathos, um centro de crueldade que é perfeito para o personagem. E é um filme inventivo, é um filme corajoso, é um filme que realmente me impressionou, me agradou e me divertiu muito, muito, muito. Na 9ª posição, um filme brasileiro chamado Oeste Outra Vez, de Érico Rassi. É um filme, na verdade, ele tem certas tropes de western, mas ao mesmo tempo é um filme sobre... é um estudo de personagem, é um estudo de masculinidade, é um filme com um senso de humor e com personagens, principalmente com tipos que frequentemente me remeteram aos filmes dos irmãos Coen, e que é um filme, como eu falei, é surpreendente. Na verdade, ele gira em torno de dois personagens que enfim, criam uma rixa em função de a companheira de um abandona para ficar com o outro, né? A companheira do Ângelo Antônio abandona para ficar com o Babu Santana, e eles brigam, e o personagem do Ângelo Antônio decide contratar um matador profissional para matar o Babu Santana. O personagem do Babu Santana, as coisas dão errado e ele é obrigado a fugir com esse matador. Para começar, esse matador é vivido por um veterano chamado Roger Rogério, que é um ator de 80 anos de idade e que, para mim, é o centro do filme. Porque, primeiro, que é uma performance... Aliás, a performance dos três, Ângelo Antônio, Babu Santana e Roger Rogério, que são personagens multidimensionais, são personagens eles são sofridos, e eu vou falar um pouquinho sobre esse sofrimento daqui a pouquinho, mas primeiro só falar do Roger Rogério, porque é um personagem que ele tem uma brutalidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma vulnerabilidade, e ele acaba encarnando um tipo social muito significativo dentro do contexto brasileiro. É uma performance assim, realmente brilhante. E o que eu estava falando sobre a solidão, o sofrimento dos personagens, é porque os homens, e é um filme de homens, o Oeste Outra Vez, populado por personagens masculinos, acho que tem uma personagem feminina, são homens solitários e muitas vezes atribuem essa solidão e a raiz dos seus sofrimentos às mulheres.
terem sido abandonados ou por não serem valorizados como deveriam. E o filme é forte por isso, porque ele retrata esses homens de uma maneira crítica, sem dúvida nenhuma crítica, como as criaturas patéticas que eles são. O que não impede que o espectador desenvolva ou estabeleça uma relação com esses personagens, reconhecendo o tanto que eles são patéticos, o quão injustos eles são em atribuir as suas responsabilidades, a sua solidão às mulheres, mas ao mesmo tempo o filme tem um olhar de simpatia sobre eles, sem justificar esse posicionamento. É um filme assim, é surpreendente do início ao fim. Ele tem, digamos, eu não vou dizer reviravoltas, porque isso é uma simplificação do que o filme apresenta, mas ele tem uma condução de trama que é frequentemente surpreendente, ao mesmo tempo em que o foco dele não é a trama, são os personagens. Eu fiquei assim, realmente muito surpreso, muito feliz com Oeste outra vez. Na 8ª posição, é um filme que infelizmente fracassou nas bilheterias, infelizmente e para mim surpreendentemente. Eu achava que ele ia ser um sucesso absoluto, que é o Furiosa, do George Miller, a continuação de Mad Max Estrada da Fúria. O filme anterior, Estrada da Fúria, já tinha me impressionado muito, tem vídeo, tem crítica no site, sobre a energia, em relação à energia que o George Miller imprimiu ao filme. O Furiosa vai na mesma onda. É um filme que é relativamente longo, mas que ele tem ação contínua do início ao fim. É um filme que demonstra como o gênero ação ele é visto muitas vezes com preconceito, porque é uma forma de expressão artística que exige não só um apuro técnico muito grande, mas uma compreensão de como conduzir o espectador emocionalmente através dessas sequências de ação. E o que impressiona é que o George Miller, que é um diretor já octogenário, ele tem uma energia de um cineasta iniciante e uma inventividade, porque as sequências de ação, não só elas são numerosas, mas elas são também diferentes umas das outras. É como se cada sequência de ação tivesse uma própria história, uma própria lógica, uma própria estética. É um filme que realmente, assim, do início ao fim ele não para. E que tem performances muito boas que guiam dramaticamente o filme. Tanto a Anya Taylor-Joy, que é uma furiosa jovem, né, uma versão jovem da Charlize Theron absolutamente convincente. Aliás, a versão mais jovem ainda, que é vivida por uma atriz mirim chamada a Lila Brown, se eu não me engano, também fantástica. E o Chris Hemsworth, numa performance divertidíssima. Então, assim, é um filme que é isso, ele é divertido, ele é intenso e, de um ponto de vista técnico, ele é impressionante do início ao fim. Na 7ª posição, Emília Pérez, do Jacques Audiard. Emília Pérez é um filme que me encantou desde o primeiro instante desde o momento que o filme começou. É um filme que eu sabia pouco sobre ele, eu vi foi Cannes? Acho que foi o Festival de Cannes. E eu não sabia que o filme era um musical. E ele é um musical, e engraçado porque no filme, no vídeo dos piores, eu falei que um dos problemas do Coringa 2 para mim era o fato dele querer se apresentar como musical, mas também rejeitar um pouco isso. O Emília Pérez, ele faz um pouco do que o Coringa pretendia fazer. Ele não é exatamente um musical, mas as músicas e os números musicais estão no centro dramático do filme. E é um filme que ele traz 3 atuações femininas brilhantes, da Selena Gomez, da Zoe Saldana e principalmente da Carla Sofia Gascon, que é uma revelação, é uma atriz trans que eu não posso falar muito porque eu não quero dar spoiler sobre o filme, mas é um papel, seria certo falar que é um papel duplo? Sim e não. É preciso ver o filme para compreender. Mas é uma composição muito rica. E é um filme que, ao mesmo tempo que, de novo, lança um olhar muito simpático a todos os personagens e aos dramas que elas enfrentam, ele sabe pontuar, por exemplo, o cerne de crueldade de determinados personagens. E isso não impede que a gente sinta simpatia por eles. É um filme muito rico esteticamente, as músicas, como eu falei, funcionam bem, os números musicais e as 3 performances centrais que são realmente brilhantes. É um filme, o Emília Pérez é um filme raro, tanto na maneira como ele lida com o seu tema, quanto na maneira como ele conduz a relação entre aquelas personagens. Na 6ª posição, Love Lies Bleeding, da Rose Glass.
É outro filme. Eu acho que a tônica, eu acho que eu já falei, eu repeti essa palavra várias vezes aqui, mas eu acho que a tônica dessa lista é outro filme surpreendente, porque é um filme que ele foge das convenções que a gente poderia esperar, do gênero, que ele se apresenta como sendo parte, e aí ele subverte as várias das tropes, das convenções desse gênero, criando uma trama que é, como eu falei, é surpreendente, porque ela nos leva a caminhos que são impossíveis de antecipar. Né? No centro do filme, também, assim como no Emília Pérez, que eu citei há pouco, tá uma relação entre duas mulheres, vividas pela Kristen Stewart e pela Kate O'Brien, e que é uma relação de amor, de obsessão, de tesão, mas a partir dessa relação, o filme ele constrói uma trama que inclui violência, inclui expectativas frustradas e inclui até, como eu falei, convenções de gênero, de suspense policial não, mas mais suspense de thriller, melhor falando. E que tem inclusive uma performance do Ed Harris que é absolutamente sensacional. A Kate O'Brien é uma revelação, porque é uma atriz fisicamente imponente, que evoca uma vulnerabilidade emocional muito grande e que estabelece uma química sensacional com a Kristen Stewart. Eu já falei sobre a Kristen Stewart em vários vídeos, já escrevi sobre isso em vários textos, como é uma atriz cuja carreira, para mim, é uma das surpresas mais agradáveis da última década, né? Principalmente na maneira como ela se entrega a filmes com temática e propostas que fogem completamente de uma proposta comercial convencional, e ela sempre é uma entrega e ela cria composições muito fortes. Eu fiquei assim, é um filme que ele é tenso pra caramba, é um filme que ele cria um suspense que é realmente eficaz, nos leva a importar com aquelas personagens, e como eu falei, e vou repetir, né, provavelmente até o resto dessa lista, ele é surpreendente pra caramba. E a diretora Rose Glass é uma diretora que ela já tinha feito um filme que me encantou muito, que é o Scent Mold, e me deixou ainda agora, com esse, depois do Love Lies Bleeding, mais curioso pelo que vem a seguir. Na quinta posição é um filme brasileiro que eu fiquei frustradíssimo no Festival de Brasília, porque eu acho que ele não venceu prêmio nenhum, e foi disparado meu filme favorito. Foi uma edição muito forte do Festival de Brasília, mas esse foi o meu filme favorito do festival, que é Enquanto o Céu Não Me Espera, de uma diretora chamada Cristiane Garcia, e que traz o Irandir Santos e a Priscila Vilela nos papéis principais. É um filme que gira em torno, ele se passa no Amazonas, e conta a vida de uma família que vive à beira do rio, e em uma situação econômica muito precária, com dificuldade, com fome mesmo, tendo que trabalhar muito para ganhar muito pouco. E à medida que o filme vai avançando, ele vai mostrando uma dificuldade maior que já sobre o cotidiano da família, porque o nível do rio vai aumentando e vai tomando conta da casa que eles moram. E pode parecer que é uma coisa simplesmente simbólica, alegórica e tal, mas é literal, é quase documental. Né? Inclusive tem uma imagem no filme que nos mostra justamente isso, uma família, né? Ou pelo menos um senhor, numa casa que é praticamente toda tomada pela água, e ele continua morando ali. E tecnicamente falando, isso me impressiona muito, porque, se não me engano, é um longa de estreia da Cristiane Garcia, porque é um filme, como eu falei, tecnicamente muito complicado, porque, como eu falei, o nível, a casa vai sendo tomada pela água à medida que o filme vai avançando. Então, de um ponto de vista de direção de arte, de fotografia, os desafios que isso traz são imensos. Chove o filme inteiro, e aí, de novo, tecnicamente, a edição de efeitos sonoros, o próprio som, a mixagem do filme são absolutamente brilhantes. E tem duas atuações, não só duas atuações centrais, o elenco inteiro cria uma dinâmica entre aqueles personagens, daquela família, que é realmente assim, arrebatador. É um filme politicamente, socialmente, economicamente relevante, dramaticamente muito eficaz. É um estudo de um personagem, né, o Irandir Santos, na sua eu não quero nem falar teimosia, porque não é teimosia, como ele fala em certo momento, né? Esse é o único chão que eu tenho, e não abandonar aquela casa. Então, a persistência, enfim, a resiliência daquele personagem, a maneira como a Priscila Vilela constrói a sua personagem, que não simplesmente se limita a reagir à teimosia do marido. Enfim, é um filme comovente e tecnicamente muito, muito impressionante, e é um dos meus favoritos, sem dúvida, do ano, Enquanto o Céu Não Me Espera. Na quarta posição, O Banho do Diabo, que é um filme que foi um dos meus favoritos do Festival de Berlim, que é co-dirigido pela Verônica Franz e pelo Severin Fiala, e que tem uma performance central de uma cantora chamada Anja Plastic, que é
que é realmente impressionante. É um filme que ele tem raízes históricas, né? O centro da história é real, e gira em torno de... Eu não quero dar spoiler, porque realmente assim... E não é porque é um filme de trama, mas é porque descobrir a motivação da personagem central e o que a leva a fazer o que ela faz, que é um ato de extrema brutalidade, é algo que tematicamente, essa descoberta, eu acho que é muito, muito importante na experiência do filme. Mas como eu falei, tem raízes históricas e gira em torno de uma série de atos brutais cometidos por mulheres com uma intenção muito particular e que é uma resposta direta a uma opressão histórica vivida pelas mulheres. É um filme que ele cria uma atmosfera profundamente angustiante, ele gera uma ansiedade imensa, ele faz com que o espectador sinta as apreensões, as frustrações, a dor que a protagonista está vivendo, e isso não só porque o filme faz muito bem, né, como eu falei, a Verônica Franz, a diretora, e o Severin Fialin, que é o co-diretor, eles evocam isso muito bem, e também na recriação de época, na fotografia, mas através da performance da Anja Plasky, que vai num crescendo, e o clímax, de novo, não vou dar spoiler, mas o clímax do filme traz imagens assim, e da performance dela, que eu sei que eu vou carregar para o resto da vida. É um filme fortíssimo, brilhante, esse austríaco, O Banho do Diabo. Na terceira posição é um filme iraniano, na verdade ele foi produzido, se eu não me engano, ele é oficialmente produzido pela Alemanha, e é fácil entender por que ele não é uma produção oficial do Irã, mas é um filme chamado A Semente da Figueira Sagrada, do Mohamed Rasulov, e que é um filme que ele gira em torno de um promotor, um juiz, na verdade, que ele recebe uma promoção e ele recebe uma arma do Estado para se promover. Essa arma some e ele cria uma ansiedade muito grande. Ele passa a acreditar que foram as filhas que desapareceram com a arma, porque as filhas elas fazem parte de uma geração que questiona a opressão feminina constante por parte do Estado, e isso gera uma fissura naquela família, entre ele, a esposa, as filhas, e isso vai gerando uma tensão crescente e que vai atingindo uma proporção que é difícil imaginar que ela seria atingida, né, nos primeiros momentos do filme. E a construção dessa atmosfera crescente de tensão e essa raiva crescente, essa frustração recente, o Rasulov ele vai construindo de uma maneira muito cuidadosa. E quando a gente percebe, o filme já atingiu um grau de fervura, digamos assim, sem que a gente percebesse, e que reflete o crescimento dessa frustração, das revoltas, das manifestações públicas que tomaram conta do país, e que tomam conta do país. E por isso também não é difícil entender porque é um filme que ele não tem a assinatura oficial ou a sanção oficial do Estado. Inclusive com a proibição do Rasulov de sair do país. Ele conseguiu sair do país, esteve em Cannes, mas enfim, é uma situação legal muito precária a dele. E, de novo, sem dar spoiler, é um filme que tematicamente, politicamente, ele é extremamente relevante e ele consegue estabelecer e traçar a dinâmica dos personagens e a sua mensagem política, o seu protesto em relação à situação das mulheres naquele país sem fazer pregação. E que traz uma imagem final que é também absolutamente memorável. E é um filme espetacular, A Semente da Figueira Sagrada. Na segunda posição é um documentário, que foi, eu acho que, eu até disse, o meu filme favorito do Festival de Berlim, e que é um filme incrivelmente relevante. Eu ia falar para os dias de hoje, mas na verdade, infelizmente, é uma história que é relevante para as últimas décadas, que é um documentário chamado Sem Outra Terra. O filme ele foi codirigido por um jornalista israelense e por um ativista palestino. E ele gira em torno dos esforços do Estado de Israel para remover de uma grande área na Palestina uma população que está lá há séculos. O terrorismo de Estado que é perpetrado por Israel, a violência absoluta, revoltante contra aquelas famílias, aquelas pessoas, e que os dois documentaristas eles retratam de uma maneira muito colocando o espectador no centro de tudo aquilo que está acontecendo, até pelo fato de um deles, como eu falei, ser um ativista.
E a amizade entre os dois, né, entre esse ativista, é engraçado isso, porque é um filme que ao mesmo tempo ele é, ele é chocante na falta de humanidade inclusive do exército israelense, e não só do exército israelense, mas do Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal israelense decidiu que aquela terra deveria pertencer ao exército israelense, e aí vem como papo furadíssimo de que aquela terra, né, nunca foi, claro, nunca foi dos palestinos, e aí o filme mostra, inclusive, que o nome daquela cidade está no mapa há séculos, enfim. Mas o que eu ia dizer é que, ao mesmo tempo que ele retrata essa brutalidade, há uma semente de esperança no filme que reside justamente na amizade profunda entre esse jornalista israelense e esse ativista palestino que se unem para denunciar aqueles absurdos, aquela violência, aquela falta de humanidade profunda. É um filme chocante, é um filme que eu acho que é absolutamente necessário, porque ele transforma em algo visível, algo palpável, algo que muitas pessoas só sabem de ouvir, ou de ler estatísticas, ou de ler uma notícia sobre o míssil que atingiu, ou isso, que não sei. Mas é uma coisa, é diferente você ler sobre aquilo e você testemunhar aquele horror constante. E para mostrar como a gente está em tempos malucos, esse filme ganhou um dos prêmios principais em Berlim, e os dois subiram ao palco. Esse jornalista israelense, vou repetir, é um jornalista israelense com esse ativista palestino. E a loucura é tão grande de certa parte do setor político que o prefeito de Berlim, que é um prefeito de extrema-direita, ele condenou o festival e acusou o festival de antissemitismo por permitir não só que o filme ganhasse, mas que esse jornalista israelense subisse ao palco também para fazer um discurso contra a violência na Palestina cometida por Israel. A violência palestina, não, vamos dizer o que é, o genocídio. E inclusive com ameaças à própria estrutura do Festival de Berlim, uma coisa absurda. É um filme, sinceramente, embora eu não esteja no alto da minha lista, se eu pudesse recomendar um filme, não só para você assistir, mas para tentar mostrar para o maior número de pessoas, seria esse, Sem Outra Terra. E na primeira posição, o meu filme absolutamente o favorito de 2024, um filme que é também historicamente relevante, politicamente essencial, tristemente contemporâneo, e dramaticamente, tecnicamente, é um primor, é O Brasileiro, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Como eu falei, é um filme que historicamente o Brasil, e eu já falei isso várias vezes, o Brasil ele produz relativamente poucos filmes sobre o período da ditadura militar. É triste isso, porque o cinema é uma forma de registro histórico, sem a preocupação de ser, não, factualmente tem que ser impecável, mas dentro do imaginário coletivo, dentro da sociedade, o cinema é uma forma importante de estabelecer a história. É tão importante que, se a gente for, né, perceber, muitas vezes as pessoas sabem mais sobre a história dos Estados Unidos do que a história brasileira. Sabe mais sobre a Guerra Civil norte-americana, sobre o Watergate, sobre Martin Luther King, sobre Kennedy, sobre Malcolm X, sobre o Vietnã, do que sabe sobre Guerra de Canudos ou sabe sobre a própria ditadura brasileira. E essa falta de registro histórico, essa falta de memória, acaba levando a um processo de repetição dos erros do passado, né? De diminuir, por exemplo, a violência brutal da ditadura brasileira. E o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, ao resgatar uma história que é uma história de persistência da Eunice Paiva, né, em insistir em descobrir o que aconteceu, o destino do marido dela, Rubens Paiva, que foi um dos tantos desaparecidos durante a ditadura militar. O filme ele ancora aquela realidade em uma história muito particular, e isso, de um ponto de vista dramático, facilita para muitos espectadores a identificação. E até o fato, e eu escrevi sobre isso, até o fato de ser uma família de classe média é importante, porque nós temos uma classe média e uma classe média e classe média alta, e uma elite, digamos assim, econômica, que constantemente pensa que ela vai ser afetada pela brutalidade da ditadura, que a brutalidade da ditadura é como a brutalidade da PM, é para o pobre, é para a periferia. E não existe limite para a violência de ditadores fascistas. Até o filme tem um momento em que a gente vê vários jovens brancos de classe média sendo abordados com violência pela PM, e que provavelmente é o único momento na história do Brasil em que a PM agiu com brutalidade sem ser com pessoas que eram visivelmente pobres ou negras. Um filme que tem performances brilhantes. Fernanda Torres
E é uma atriz que eu admiro imensamente, tanto como em comédia quanto em drama, mas aqui é o auge, é o auge, é o melhor, a melhor performance da carreira dela. E o Selton Mello, que ele é instrumental ao criar um personagem, né, obviamente baseado numa figura real, que ao desaparecer de cena, deixa muito claro para o espectador o vácuo que aquela ausência gerou. É um filme maravilhoso, é um filme lindíssimo e é um filme importantíssimo. Ainda estou aqui, do Walter Salles, e é o meu filme favorito de 2024. E é isso. Espero que 2025 traga muitas outras preciosidades. Um grande abraço e bons filmes.